Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos com o vídeo gravado, vamos falar de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 0. Quem acompanhou o vídeo aqui no canal Futijotas, lá no YouTube, já tinha a minha opinião. Para mim, o Red Bull Bragantino era franco favorito. O Corinthians teria que ter muita sorte para conseguir ter uma partida muito acima para conseguir realmente voltar para São Paulo com um ponto na bagagem. Não foi o que aconteceu. Quem acompanhou o jogo, ou pelo menos viu os melhores momentos, sabe que o Red Bull Bragantino venceu só por 1-0, fez por merecer uma vitória por um placar ainda mais elástico. Eu acho que a gente teve o Red Bull Bragantino dominando totalmente a partida, que vem também por muitos méritos de um time que hoje está lutando por título, né? Termina a rodada, né? Vai terminar o domingo com um ponto atrás do Botafogo, com o mesmo volta que joga na rodada, né? Pega o clássico contra o Vasco, e um ponto atrás do Palmeiras. Lembrando que o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos que o Verdão e ainda tem confronto direto com o Botafogo. Então, está disputando, está efetivamente lutando pelo título. E hoje, aquele tipo de jogo que você fala, pegando um adversário que está no meio da tabela para baixo, você precisa dos 3 pontos em casa. Foi o que aconteceu. O Red Bull Bragantino, inclusive, tem a melhor campanha do retorno. Nesse ponto, falar que não é nenhum absurdo falar que o Red Bull Bragantino não era favorito, que o Corinthians era zebra. Mais do que incomoda a gente falar de como o Corinthians perdeu essa partida, a apatia, um jogo muito ruim, tecnicamente, taticamente, e vários jogadores muito abaixo na parte individual. Então, isso a gente vai analisar aqui ao longo esse pós-jogo aqui, para aqui, mandando aqui para vocês, falando aqui da minha opinião. O Corinthians começou com o Cássio Fagner, entrou com o Lucas. O Lucas Veríssimo foi cortado até mesmo do banco, né, por conta de os exames apontaram o desgaste dele. Então o Mano começou com a dupla de zaga sendo formada pelo Bruno Mendes e pelo Gil, com o Fábio Santos jogando ali na esquerda, o meio de campo com o Vera, que ganhou a posição titular, o Gabriel Moscardo, e o Maicon. No ataque, no meio de campo, ele acabou deixando o Renato também por conta de desgaste, então foi poupado. O Renato começou no banco de reservas, começou com o Rojas aberto pela direita, Juliano centralizado e o Juan Romero fazendo o lado esquerdo ofensivo para tentar voltar, ajudar a marcação para dar uma força para o Fábio Santos, e o Yuri Alberto centralizado como o homem de referência no ataque. Mas o Corinthians não conseguiu nada assim. O primeiro tempo foi um daqueles. Nada deu certo. A marcação do Red Bull funcionou muito bem durante todo o jogo, então o Corinthians não conseguia trocar 3, 4 passes seguidos, tanto que começou, acho que uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Mano falou pro Cássio, isola a bola, né, para de tentar sair jogando, porque não estava dando certo. Então começou só tentar chutar, fazer ligação direta. O Yuri estava brigando, né, no bom sentido com os zagueiros, tomou algumas faltas, tentava esperar fazer a parede para segurar a bola e esperar os três jogadores que teriam que estar municiando ele, ajudando no ataque, né, o próprio Romero, o Juliano e o Rojas, mas não funcionou. E foi um esquema que, inclusive, o Mano meio que espelhou a forma como o Red Bull Bragantino joga, que você tem o Sacha, que é o centroavante, mas que também tem essa qualidade de voltar para buscar o jogo. Aí você tinha o Elinho, que foi o grande nome da partida, o Lucas Evangelista e o Mosquera, no colombiano. E todos esses jogadores, assim, quando acontecia muito o contrário, na hora que a bola chegava no Sacha, esses três atletas eles estavam sempre perto para poder dar opção. Então, o Corinthians, nessa primeira parte tática, o Yuri Alberto mais uma vez, ficou órfão, e aí não chegou bola em condição de finalizar, ele recebeu muita bola, teve que pegar no meio de campo. O Corinthians não conseguiu criar, não teve qualidade no cruzamento, então terminou por placar de 1-0, gol merecido. O Elinho faz um golaço, não coloca, eu sempre falo uma outra questão, pessoal, a torcedor às vezes tem sempre aquela mania de tem que eleger herói e tem que eleger vilão. Porque falhou. Foi um baita golaço, o Cássio não pegou, mas acho que seria muito difícil para qualquer goleiro conseguir defender a bola. A forma como o Merinho chuta, com a força que ele consegue colocar na bola e com o ângulo que ela vem, né, com toda a forma que ela consegue, a movimentação dela a bola pega um efeito muito bom, ele consegue fazer vai no lugar que acho que nenhum goleiro pegaria, e foi uma jogada trabalhada, né? uma cobrança ensaiada de escanteio, que aí também, não, apesar de ter saído o gol no lado do Fábio Santos, né, que aí é o jogador muito criticado pela torcida, não acho que foi falha do Fábio Santos no lance. Não coloco como falha, porque acho que
também a gente tem que saber, às vezes não é o time que faz, a gente tem que também citar que o time adversário, né, o outro time, consegue ter méritos para criar jogadas, para fazer gols. Mas veio nessa toada aí que o Mano faz no segundo tempo, né, algo que ele já poderia ter começado a escalação, ele saca o Rojas, e entra com o Pedro. Aí o Pedro para tentar dar uma, aí o Pedro inverte o lado, começa jogando ali com o Pedro, entra para jogar aberto pela ponta, né, com o jogador de drible. E aí acho que o erro foi tirar o Yuri Alberto e colocar o Felipe Augusto, tentar o Felipe para tentar brigar melhor, né? O Felipe tem mais porte de centroavante clássico, aquele que é pivôzão. O Yuri é mais um atacante de movimentação. Podia ter tirado, por exemplo, o Anjo Romero. E aí você teria o Pedro Alberto pela esquerda, o Yuri Alberto pela direita, e aí você teria, de repente, o Juliano sendo esse cara de ligação para você ter o Felipe Augusto, poderia ter dado alguma chance. Não por acaso, não, o Felipe e o Pedro, eles conseguem dar um pouco, conseguem colocar o Corinthians um pouco na partida, não foi aquela meio assim. Comparado com todo o cenário de terra arrasada do primeiro tempo, qualquer melhora seria já significativa, e foi o que aconteceu. O Corinthians teve uma certa melhora, mas o Red Bull continuou, teve um lance que o Cássio faz um milagre para tentar um lance de contra-ataque, era aquela que é praticamente um gol feito, mas o Cássio consegue sair na marcação, se não me engano, acho que o Delinho, trava o Elinho assim, que tenta driblar o Cássio e não consegue, e aí dá tempo da defesa do Corinthians meio que se recompor, então um lance onde você tinha dois jogadores, o Elinho estava vindo um jogador em velocidade e já tinha, agora eu não lembro quem estava vindo pela direita do Red Bull, que poderia de repente já ficar livre para matar, porque o Cássio sai, ele vai quase na entrada da área para poder travar o Elinho, e acaba depois não sai, mas era a chance de ter feito o segundo gol naquele momento. O Cleiton pouco trabalhou, né, o goleiro do Red Bull Bragantino, então o Corinthians não fez por merecer voltar para São Paulo com um empate. Acho que o resultado é importante. É bom citar isso, que o Corinthians, inclusive, perde uma posição, né, por conta desse resultado. O Corinthians ele vai para a 13ª posição, porque o Internacional venceu o Cruzeiro lá em Minas Gerais, e ainda pode ser o Santos, que entra na rodada nessa segunda-feira, se vencer o Cuiabá, chegaria aos mesmos 40 pontos do Corinthians, mas teria vantagem no número de vitórias, então o Corinthians pode terminar essa rodada na 14ª posição, e se o Vasco vencer o Clássico Carioca também, acontece amanhã, né, na segunda-feira, o Vasco chegaria a 37 pontos, aí o Corinthians novamente estaria a 3 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Então também ainda tem essa outra questão. Tem ainda, tá rolando, né? Como eu tô gravando o vídeo, a gente tá jogando Goiás e Curitiba. O Goiás, se o Goiás conseguir vencer o Coxa, chegaria a 35 pontos, então a diferença já cairia para 5 pontos nesse domingo. Mas vamos seguir aqui com o jogo, vamos falar um pouquinho mais, vamos citar inclusive a questão. Agora começar a falar um pouco da parte individual dos atletas, né? O que me incomodou bastante, porque na primeira etapa eu acho que ninguém se salva, não dá para falar, putz, quem foi menos pior no segundo tempo. Tem alguns jogadores, os jovens que entraram, né, além do Pedro e do Felipe Augusto, entrou o Gustavo Mosquito e entrou o Renato Augusto. Mas tirando o Felipe e o Renato, acho que não dá para poder, assim, é um tipo daquele jogo que você fala, meu Deus, errado para todo mundo. Mas desse errado para todo mundo, tem alguns jogadores que a gente pode pegar e citar aqui, também deixaram muito a desejar. E aí eu vou começar primeiro pelo Vera, que acho que é um jogador que tem muita qualidade, a gente viu ele jogando bem nos 22. O Mano tá bancando, né? Optou por tirar o Moscardo do time e ter o Fausto Vera como primeiro volante. E mais uma vez o Vera não entregou, né? Teve algumas partidas razoáveis nas últimas rodadas, mas razoáveis. E na comparação, hoje, para mim, eu iria com o Gabriel Moscardo sem pensar duas vezes. Até porque o Vera joga como primeiro volante, e aí você tem o Maicon indo como segundo volante. O Mano tá jogando no 4-2-3-1, então você tem tanto o Maicon como o Vera, quando joga também o Maicon e o Gabriel Moscaro, são dois, fazem uma dupla de volantes, mais um com mais responsabilidades defensivas e o outro podendo subir mais o ataque. O Maicon tem essa qualidade, ele tem um bom passe, mas o Vera não tem essa mesma qualidade na marcação, ele deixa espaços e tem um lance no primeiro tempo, né, que ele inventa, que quase vira um gol do Red Bull Bragantino, por conta de um lance que ele enfeitou um pouco demais na área, no setor defensivo do Corinthians. Então, Vera, para mim, já foi um dos lados ruins do time. Romero é aquela coisa, ele não é o cara que a gente sabe que ele não vai entregar no ataque um ou outro jogo, ele vai conseguir se destacar, mas é um jogador limitado, e a gente sabe disso, ele não tem a qualidade técnica como um grande ponto.
E outro lado, às vezes o pessoal fala, pô, eu coloco o Romero porque ele entra para ajudar na marcação. O Romero não está conseguindo também fazer mais isso, desde que ele voltou para o Corinthians, né? Quando ele estava no Corinthians em 2015, ele conseguiu fazer essa parte de voltar, ele foi útil. Não dá para te negar, um cara que foi importante em títulos do Corinthians, dentro de um grupo ele era útil. Mas hoje, ainda mais quando você está falando do Wesley, que não foi relacionado dessa vez por machucado, você tem um Pedro, por exemplo, cara, não dá para começar com o Romero. Tanto que ele acaba deixando o time e o Corinthians também consegue ter uma outra melhor, porque aí o Pedro vai jogar na esquerda, o Mosquito entra para jogar na direita, então o Corinthians também consegue ter uma certa qualidade. Não teria tirado o Yuri Alberto, né? Acho que a questão do Yuri vem numa. Pessoal, eu me incomoda, vou ser sincero, me incomoda o tom das críticas do Yuri Alberto, porque tem um lado importante. O meio de campo do Corinthians e também os próprios alas laterais do Corinthians não estão conseguindo municiar o Yuri Alberto. Hoje não chegou uma bola para ele para finalizar dentro da área. Acho que eu acabei não vendo aqui as estatísticas do jogo, mas sentando aqui, o Corinthians teve 9 finalizações a gol, 2. Eu acho que o Yuri Alberto não chegou a finalizar nenhuma, acho que não chegou nenhuma com qualidade. O Red Bull Bragantino chutou 19 vezes a gol e é um dos times que mais finaliza, acertou 6 vezes a meta. E o outro jogador, assim, e aí os outros dois jogadores que eu quero estar citando aqui nessa análise pontualmente, Matias Rojas e Renato Augusto. O Rojas, ele chegou com, acho que houve muito oba-oba na torcida, e essa pressão da torcida, inclusive, fez o Corinthians assinar um contrato de 4 anos com o jogador e pagando caro, não é um salário barato, a gente trouxe aqui no Futejotas, falou bastante sobre essa questão, e o pessoal comenta muito, fala, o Rojas está jogando fora de posição. Aí eu gostaria muito de entender qual a posição do Rojas, porque ele jogou hoje aberto pela direita, o Mano deixou claro que ele ia jogar pela direita, não é mero acaso, não foi achômetro, coisa da cabeça do Mano Menezes. Mas contra o América Mineiro, por exemplo, que ele também não jogou bem, ele fez um meio de campo, né? Ele atuou com aquele cara mais centralizado, fazendo o Renato jogar pela esquerda, para poder ter essa liberdade. Então, falou, pô, o Rojas tem que jogar como segundo atacante. Se é para jogar como segundo atacante, você tinha que ter tirado o Romero do time e jogar no 4-4-2. Joga o Yuri Alberto e o Rojas e você povoou o meio de campo. Poderia ter começado com o Maicon, Fausto Vera, Moscardo e Juliano, já que é para povoar. Tudo bem que essa escalação você perde as alas, mas o Romero acaba ajudando um pouco na reprodução. Eu, hoje, nessa partida em Bragança Paulista, estava muito calor e o time do Red Bull Bragantino é um time novo, que também tem toda essa correria, é um jogo muito rápido. Eu teria começado, por exemplo, acho legal ter fazendo Augusto, mas eu teria colocado Maicon, Gabriel, Moscardo, Juliano. Eu começaria com o Felipe Augusto centralizado, o Yuri Alberto na direita e o Pedro na esquerda. O Yuri sabe jogar como um cara de velocidade, de um cara aberto pela ponta, teria um problema na recomposição, mas o Corinthians também teve problemas com o Rojas. Então, de repente, se deixou o Yuri jogando por ali, o Pedro jogando, seria uma opção. Acho que o Mano precisa começar a achar essas outras alternativas. Então, isso me incomodou muito. E outro caso, infelizmente, que a gente precisa citar aqui para ir para citar de jogadores, o Renato Augusto, mais uma vez, entra e não consegue entrar, ele entra no segundo tempo e não consegue agregar para o time. É um cara que tem uma qualidade absurda, a gente não tem o que criticar da postura do Renato Augusto, mas certo, fisicamente parece que ele tá sendo difícil para ele jogar, algo que a gente sempre falou. O Renato Augusto é um prazer ver ele jogar, porque ele facilita muitas jogadas, ele tem parece que tudo é fácil com ele. O futebol dele, você vê ele jogando futebol, parece que jogar bola é fácil. E a gente está vendo que o que ele está conseguindo fazer em campo, por mais que o time também esteja bagunçado, não é o primeiro jogo que a gente vê o Renato Augusto indo mal. Então, é algo. Na partida de hoje, eu vou ser sincero, também não queria. Achei legal que ele tirou o Vera para colocar o Renato Augusto ou o Juliano, mexeu no time, mas será que a gente tem que pensar no Renato Augusto? O futuro do Renato Augusto tá muito nebuloso. E vou comentar um pouco do Mano Menezes, né? Para fechar aqui essa análise. O Mano, quando ele chegou, a gente pontuou bem uma questão. Ele não é um treinador que gosta de trabalhar muito com a base, ele sempre prefere jogadores mais experientes. A gente está vendo isso nitidamente agora que ele chegou no Corinthians. Tá no momento de confusão, querendo se estabilizar em G10 e tudo mais. Então, tá querendo os caras para não sentir tanto o jogo, colocar os caras mais experientes com receio que os jovens comprometam, né, entrem impressionados. Mas aí se me barra o Moscardo que tá jogando bem, você prefere o Romero do que você colocar
Wesley ou Pedro. Então, nessas escolhas do Mano, não é para criticar, acho que assim, não estou pedindo a cabeça do Mano Menezes, pelo contrário, sou a favor. Quem me conhece sabe que eu sempre falo de trabalho de médio e longo prazo para treinadores, a gente está vendo isso. O Fluminense do Diniz, a gente está vendo o Abel Ferreira no próprio Palmeiras, então o treinador precisa de tempo para trabalhar. O Pedro Caixinha está conseguindo fazer um grande trabalho no Red Bull Bragantino, mas tem uma pressão menor. É um time do interior do estado de São Paulo que não luta normalmente por títulos e tal. Pode, de repente, beliscar o título do Brasileirão, muito por mérito também do trabalho, que é um elenco, se você analisar nos nomes, não é um elenco estrelado, pelo contrário. O Red Bull tem dinheiro, mas você começa a olhar os nomes, tem muito jogador que não deu certo. A gente fala, pô, o Juninho Capixaba está sendo um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão, teve passagens apagadas pelo Corinthians e pelo Grêmio. Então, começa a entender o trabalho dele. Então, não quero criticar, não estou pedindo a demissão do Mano nesse vídeo, mas acho que o Mano precisa trazer coisas melhores. Já tem que começar no jogo que acontece na quinta-feira, né? Um jogo que deve ter um público abaixo, né? Como aconteceu na véspera do feriado, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. O Corinthians pega o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então, assim, muita gente vai estar saindo do trabalho, ainda vai estar caminhando da Neoquímica Arena. E para essa partida, o Mano não vai poder contar com o Fagner, que tomou o terceiro cartão amarelo, então vai ser o desfalque automático. Por outro lado, espera que o Lucas Veríssimo volte, e aí o Bruno Mendes deve começar de novo na lateral direita. Beleza, galera? Pós-jogo, chegando ao final aqui, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para deixar seus comentários, curtir e compartilhar com os amigos. Abraços.